Olá, gente, voltamos aqui. Agora vamos falar sobre dilatação superficial. A gente já viu sobre a dilatação linear, quando o objeto se expande em linha reta, né? E agora vamos ver a dilatação na superfície de um objeto, quando ele se dilata para todos os lados dessa superfície. Alguns exemplos do dia a dia que a gente pode imaginar é a cerâmica, o ladrilho que tem nas casas, onde o pedreiro ele vai ter essa distância entre as cerâmicas, onde ele coloca o rejunte, e essa distância é importante porque essa cerâmica, dependendo da temperatura que ela vai receber, ela vai ter uma dilatação. É pequena, mas existe uma dilatação. Esse rejunte é feito de uma forma que ele possa se dilatar de acordo com a dilatação dessa cerâmica. Ele é quase uma borracha de dilatação. Então, esse exemplo da cerâmica também é um exemplo que encontramos no dia a dia, nessa dilatação onde ocorre para todos os lados, na superfície do objeto. Outro exemplo do dia a dia que podemos ter é as placas de sinalização vertical que temos nas ruas, nas avenidas, nas altas estradas. Essas placas de para, de proibido ultrapassar, elas são feitas de um metal. E elas também se expandem para todos os lados. Ela é uma placa metálica que se expande, pode se expandir, dependendo da temperatura do dia. Ela vai se expandir e da temperatura da noite ela pode se contrair também, quando as temperaturas caem, né? Aqui ela não é tão pensada assim na forma que vai se expandir ou contrair, porque não existe algo nas fronteiras dessa placa, né? Então não existe tanto essa preocupação do material aqui se vai se expandir ou não na construção dessas placas. Outro exemplo também são essas placas metálicas que a gente encontra em pisos de ônibus, em pisos de parque de diversões. Muitos pisos são feitos desse tipo de placa metálica, onde ela tem um coeficiente de dilatação não muito alto, porque elas vão ficar bem juntas ali nesses ambientes, no piso do ônibus, nos parques. E tem que evitar algum tipo de acidente, porque vai ter muita gente pisando, né? Aí agora a gente pode imaginar uma placa metálica. Aqui a gente traz um exemplo de uma placa quadrada. E ao aplicar um calor sobre essa placa, uma área inicial, ela vai ter uma área inicial que a gente vai chamar de A0. E se a gente aplica o calor sobre essa placa, ela vai se expandir. Essa expansão, como a gente pode ver, é em duas dimensões, né? Em x e y, a gente pode dizer. E essa variação da área, que ocorre aqui devido ao calor, que vai agitar essas moléculas, ele vai ter uma expansão. Aqui a gente mostra de modo exagerado, só para vocês entenderem que existe uma expansão. Normalmente essa expansão é bem pequena, quase milimétrica. Aí essa relação entre a área inicial e essa variação de área, a gente pode trazer essa forma, onde a gente vai ter a variação de área igual à área inicial vezes um beta, vezes a variação da temperatura. Onde esse beta ele será duas vezes o alfa, quando a gente viu na outra aula, sobre o alfa, que é a dilatação linear de cada substância. Ou seja, se a gente vai responder uma questão sobre dilatação superficial, a questão pode ou dar o valor de beta, ou então ele pode dar o valor de alfa. Aí, para você fazer a questão, você vai pegar o beta sendo duas vezes o alfa. No caso do alumínio, o coeficiente de dilatação superficial seria de 4,8 aqui, porque seria duas vezes o alfa, né?
E essa aula sobre dilatação superficial fica por aqui. Qualquer dúvida, é só entrar em contato. E vamos ver a próxima aula sobre exercício e depois a outra aula sobre dilatação volumétrica. Até mais.